O valor de qualquer moeda, incluindo a nossa, é resultado de um jogo de forças econômicas, políticas e até mesmo psicológicas dos mercados financeiros. Quando se fala que o dinheiro brasileiro está perdendo valor em relação a moedas fortes, como a americana e a europeia, o que realmente significa é que a capacidade de compra dele diminuiu quando comparada a essas divisas internacionais. Isso acontece porque a taxa de câmbio não é fixa, mas flutuante, ou seja, depende da oferta e demanda no mercado global. Se há mais pessoas, empresas e investidores comprando moedas estrangeiras do que vendendo a nossa, a procura pelos ativos internacionais faz com que sua cotação suba e a nacional perca poder de compra. Mas por que isso acontece? Quais fatores fazem com que essa busca por dólar e euro aumente e a nossa moeda se enfraqueça? A primeira e talvez mais importante variável é a confiança na economia do país. A percepção que investidores, empresários e o mercado financeiro têm sobre a estabilidade econômica e política influencia diretamente na cotação das divisas. Quando há um ambiente de incerteza, risco fiscal elevado, políticas econômicas mal conduzidas ou inflação fora de controle, investidores retiram seu capital do país e buscam ativos mais seguros. Essa fuga de dinheiro para mercados considerados mais confiáveis gera uma pressão de alta nas moedas estrangeiras e faz com que a nossa perca valor. A inflação é um dos fatores centrais nessa equação. Quando os preços dentro do país começam a subir de forma descontrolada, a população perde poder de compra e o dinheiro circulante se torna menos eficiente para adquirir bens e serviços. Mas esse impacto não fica restrito ao mercado interno. Investidores internacionais observam esses sinais e percebem que a moeda local está se desvalorizando rapidamente, tornando-a pouco atrativa para investimentos de longo prazo. Com isso, a confiança diminui e o capital estrangeiro busca refúgio em divisas mais estáveis. Quando isso acontece, a oferta de dólar e euro no país diminui, tornando-os mais caros. Outro fator que tem peso considerável é a política monetária dos Estados Unidos. O Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, tem grande influência na força do dólar, porque suas decisões afetam o fluxo de dinheiro global. Sempre que os juros nos Estados Unidos sobem, os investimentos em títulos do governo americano se tornam mais rentáveis e seguros. Isso significa que grandes quantidades de capital que antes estavam aplicadas em países emergentes como o Brasil acabam sendo retiradas e direcionadas para os Estados Unidos. Com menos dólares circulando no mercado nacional, a cotação sobe e a moeda brasileira perde poder. Esse movimento não é exclusivo do real, mas de diversas economias em desenvolvimento. O euro segue uma lógica parecida, mas com algumas diferenças. A economia da zona do euro enfrenta desafios próprios, como crises fiscais em alguns países do bloco e problemas estruturais em sua união econômica. Ainda assim, por ser amplamente utilizada no comércio internacional e considerada um porto seguro em tempos de crise global, a moeda europeia mantém sua força. Quando há instabilidade no cenário econômico mundial, seja por guerras, crises financeiras ou pandemias, o euro e o dólar costumam se valorizar, enquanto moedas de mercados emergentes sofrem perdas. Isso acontece porque, nesses momentos de incerteza, investidores preferem migrar para ativos que oferecem maior previsibilidade e segurança. Outro elemento fundamental que impacta a taxa de câmbio é a balança comercial. Há uma entrada maior de moeda estrangeira, o que pode fortalecer a economia local. O Brasil, por exemplo, tem no setor de commodities uma de suas principais fontes de receita externa. A venda de produtos como soja, minério de ferro e petróleo gera um fluxo constante de dólares para o país, o que ajuda a equilibrar o câmbio. No entanto, qualquer queda no preço dessas mercadorias ou redução na demanda
pode fazer com que essa entrada de capital diminua, enfraquecendo a moeda nacional. A instabilidade política também exerce um papel importante. Sempre que há crises institucionais, disputas políticas acirradas ou decisões governamentais que aumentam a percepção de risco, investidores se tornam mais cautelosos e tendem a retirar seu dinheiro do país. O mercado financeiro é sensível a sinais de insegurança e qualquer movimento que sugira descontrole fiscal, mudanças bruscas na condução da economia ou falta de comprometimento com o equilíbrio das contas públicas pode desencadear desvalorizações abruptas. Mas o que essa perda de valor significa na prática para a vida das pessoas? A consequência direta é o encarecimento de produtos e serviços que dependem de importação. Combustíveis, eletrônicos, peças de automóveis, medicamentos e até alimentos sofrem impacto, já que muitos desses itens têm seus preços atrelados ao dólar. Além disso, viajar para o exterior se torna cada vez mais caro, pois a conversão para moedas estrangeiras fica mais desfavorável para quem ganha em reais. A alta do câmbio também afeta indiretamente o custo de vida dentro do país. Como o Brasil importa parte do petróleo refinado, os combustíveis são cotados em dólar. Quando essa cotação sobe, o preço da gasolina e do diesel aumenta, elevando os custos de transporte e, consequentemente, o preço de outros produtos. Esse efeito cascata pressiona ainda mais a inflação, criando um ciclo difícil de romper. Diante desse cenário, surge a dúvida: existe uma chance de recuperação ou a tendência é que a moeda brasileira continue enfraquecendo? A resposta depende de uma série de fatores. Se o governo conseguir implementar políticas econômicas responsáveis, manter o controle fiscal e reduzir a inflação, há espaço para a valorização. No entanto, se a instabilidade persistir e fatores externos, como juros altos nos Estados Unidos, continuarem pressionando os mercados, a tendência é de novas oscilações. O mais importante é entender que o valor da moeda não é determinado apenas por decisões locais. A economia global influencia diretamente o câmbio e compreender esses movimentos permite tomar decisões financeiras mais estratégicas. Quem acompanha de perto essas dinâmicas pode se proteger melhor, diversificar investimentos e encontrar formas de preservar o poder de compra. Afinal, em um mundo cada vez mais interconectado, o comportamento das moedas afeta diretamente o dia a dia de todos.